E aí, meu compadre, tudo certo? Esse aqui é o Apple Maker Carbonis. Esse mouse aqui é um dos lançamentos mais novos da Apple Maker, deve ter lançado em questão de alguns meses, com uns 4, 5 meses por aí, eu não sei. Mas a proposta desse mouse é algo muito interessante, porque ele vem equipado com muitas coisas, muitas ferramentas exatamente para você jogar. E agora, pelo fato dele ser feito exatamente para jogar, o preço dele não vai ser tão atrativo, mas eu acho que acaba caindo um pouco no custo-benefício pelo que ele entrega. Ele também está disponível tanto nas cores roxa com preto ou em total black gold. A carcaça dele é totalmente feita em fibra de carbono composta, que é bastante durável, por sinal. Ele tem uma telinha LCD em cima dele. Essa telinha aqui eu achei muito interessante nele, porque ela mostra muitas coisas, como por exemplo DPI, polling rate e até mesmo a questão da bateria. Então é algo que eu acho muito interessante e muito inovador, na verdade, para quem gosta de ter um mouse tecnológico ou algo fora do normal. Aí temos um layout ergonômico, que ele é muito bom, por sinal, que me lembra muito o Deluxe M900 Pro, que eu posso ficar horas e horas e horas jogando e eu não tenho problema nenhum. Aí temos aqui um software online também, que está se tornando muito popular atualmente, sem você ter que baixar, como por exemplo esse teclado da Aqua aqui, que eu vou postar um vídeo para vocês já também, que ele também, o driver dele pode ser tanto online quanto um driver que você pode baixar no seu computador. Esse mouse aqui está seguindo a mesma lógica e vários dos outros periféricos que você está conseguindo comprar hoje em dia está vindo com essa opção. E como eu havia dito, esse mouse ele vem com a proposta de ser muito apelão para jogo, como por exemplo ele vem com sensor PAW3950, que é um baita no sensor, um dos melhores do mercado. Com cabo ele consegue aguentar até 8000 de polling rate, o que sinceramente deixa o mouse muito suave para jogos. O teu microajuste ele fica muito mais preciso. Também temos a questão da telinha LCD, que eu já mostrei para vocês agora há pouco. E aqui, como eu havia dito do polling rate, com USB tipo C, no caso pelo seu dongle, ele consegue até 8K de polling rate com USB e 8K no seu dongle. Porém, com Bluetooth a taxa é muito mais baixa, chegando a 125 somente. E temos aqui o dongle roxinho que vem junto com ele e que por sinal acho muito diferente. Você não tem que pegar o dongle que vem dentro do seu mouse, ele vem essa caixinha aqui separada, que é só simplesmente você conectar no cabo e já serve como receptor. Aqui temos uma textura nele, um coating diferente que eu vou mostrar para vocês já. Temos a entrada tipo C, que serve tanto para carregamento quanto para a gente fazer a conexão dele via cabo. Falando um pouco mais da telinha dele, essa tela, como eu havia dito, ela mostra tanto DPI, porcentagem de bateria, a taxa de polling rate e o modo de conexão, seja tanto Bluetooth ou 2.4 GHz. Aqui temos 6 níveis de DPI ajustável, que a gente vai poder atualizar pelo próprio driver, mas isso daí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco quando eu abrir o driver. E complementando um pouco mais sobre a bateria dele, a própria marca nos disponibilizou uma informação sobre ela, que ele dura até 45 horas enquanto você utilizar ele em 1K de polling rate, e caso você use a 8K de polling rate, ele vai ficar somente 18 horas. Realmente ele tem um gasto excessivo quando aumenta bastante o polling rate. Mas já no Bluetooth ele dura 66 horas, o que é uma baita economia. E como eu havia dito, esse mouse aqui ele é conectado via 2.4 GHz, tanto pelo Bluetooth, usando pelo cabo. Ele também é reconhecido tanto no Windows, quanto Mac, quanto Linux. Partindo para falar um pouco mais sobre o layout do mouse e sobre o mouse em si, eu achei muito incrível essa questão dele ser de fibra de carbono, que deixa ele muito leve e muito resistente. Por exemplo, existem alguns mouses que só de você apertar aqui do lado, como por exemplo no Cobra da Redragon, que existe um problema, e caso você aperte na lateral, a peça cede um pouco e o botão lateral é acionado. Porém, nesse daqui de fibra de carbono, ele é muito resistente, você aperta e não aciona nada. Você sente que a peça não cede nem um pouco. Agora, na questão dos botões dele, eu achei que poderia ter sido um pouquinho mais curvado, para ajustar um pouco melhor a pegada dos seus dedos. Porém, ele está sendo muito confortável até então. Ele está tendo um clique muito responsivo e muito preciso. Fora que, como eu havia dito, a pegada dele é ergonômica e grande. Então, para você que tem uma mão grande, ele serve muito bem para você fazer uma pegada palma, que cobre o mouse todo, e também consegue fazer a pegada claw normalmente, e também a pegada fingertip. Porém, eu não recomendo tanto, porque ela é uma pegada um
pouco desconfortável demais. Então eu prefiro fazer uma pegada palm mesclada com claw, o que me dá bastante precisão, deixa eu jogar os jogos normalmente e minha mão não fica doendo depois de horas de gameplay. Agora falando sobre esse visual aqui, essa textura de fibra de carbono nele, eu não sei se isso daqui é questão do coating ou simplesmente se é do material que foi pintado, porém ele tem um acabamento muito legal, principalmente quando ele tá contra a luz, você consegue enxergar cada detalhe do material, desde a parte da casca até mesmo nos botões. E falando sobre os botões, como havia dito, eu já mostrei para vocês o clique desse mouse, porém essa rodinha central aqui eu achei um destaque muito legal, principalmente que é algo um pouco diferente. Normalmente você simplesmente vê uma bolinha do mouse seca sem nada. Esse daqui já tem alguns detalhes, já tem uma pegada no meio para caso você goste também bastante de utilizar, como tem muitos pro player, muitas pessoas que utilizam essa rodinha no mouse para você pular, por exemplo, gosta de fazer bunny hop ou simplesmente quer fazer um uso convencional e não quer que ela se escape dos seus dedos. E como eu havia falado antes, o driver desse mouse é totalmente configurável online, ou seja, você não precisa baixar. E aqui temos a questão de profile, no caso você cria uma configuração e pode alternar entre elas. A questão do polling rate, que simplesmente eu tenho utilizado em 4K, mas você pode usar tanto de 125 a 8K. Temos algumas coisas a mais, como Angle Snap, temos DPI Stage, que você pode deixar até 6, como eles falaram no anúncio. Temos o Debounce Time, pra galera que gosta de jogar um Minecraft, ou gosta de spamar bastante clique, eu deixo em 0 particularmente. O Sleep Time, para ele desligar sozinho. Temos o Sleep Wake Up, para ele desligar sozinho, para economizar a bateria. Temos o LOD, que esse daqui é o, se não me engano, é Lift Off Distance, que é basicamente a distância que ele vai detectar o movimento acima do seu mousepad, como 0.7 mm. Se ele tiver mais alto do que isso, ele não detecta e por aí vai, como por exemplo até 2 mm. Eu acho que é bastante bom, principalmente para você que gosta de mexer bastante mouse. Eu acabo levantando ele sem querer. Temos o Ripple Control, que infelizmente eu não sei exatamente o que essa função faz. Temos essa parte aqui do LCD Sleep Mode. Isso daqui eu deixo em alta sleep, porque quando você mexe o mouse a telinha desliga, porém quando você para e deixa ela parada por 3 segundos, ela liga sozinha. É exatamente isso. Ela mostra tanto a DPI, bateria e tudo mais. Agora tem a questão de Motion Sync, que eu ainda não sei exatamente, porque eu tô explorando o driver. Temos aqui ainda 20k FPS, que eu não sei exatamente também o que essa função faz, porém eu ainda vou desbravar e vou aprender sobre elas. Bom, passando aqui para as considerações finais e também falar que eu vim aqui utilizando ele durante uns 2 dias, 3 dias praticamente. E esse mouse ele se mostrou muito responsivo, principalmente na questão do sensor dele, que ele é muito preciso. Então a questão de flicks, a questão de combar com a minha movimentação em si, fazer microajustes, isso daí acabou se tornando perfeito. Agora na questão da pegada, ele é uma pegada muito confortável, que eu conseguia passar horas tanto editando quanto simplesmente jogando Valorant aqui, como vocês estão vendo, e ele se tornou muito confortável ao ponto de eu ficar horas e horas sem nem reclamar. Inclusive, uma coisa que me surpreendeu bastante foi a questão da durabilidade e a resistência desse mouse. Por ele ser de fibra de carbono, ele é muito resistente, ele é muito forte, então eu consigo apertar ele, consigo ter uma pegada um pouco mais rígida sem ele ceder. Mas uma questão que eu não gostei tanto foi a parte da bateria, por causa que ela descarrega muito rápido, embora eu esteja utilizando somente 4000 de polling rate normalmente para jogos, coisa que muitos mouses como o Deluxe M900 Pro, por exemplo, ele aguentaria dias e dias, e esse daqui às vezes dura um dia só e por aí vai. Mas fora isso, para a proposta desse mouse, ele entrega tudo que ele promete, desde um sensor muito bom, uma pegada bem resistente e capaz de você utilizar pegadas diferentes como claw, palm, coisa que eu já expliquei aqui no começo do vídeo. Então eu acho sim, para você que busca um periférico mais para questão competitiva, você gosta de jogar o jogo no nível mais alto e quer alguma coisa que te responda do seu nível, esse mouse aqui ele vai te suprir bastante, tanto por ele ser bonito e ele trazer tudo que ele realmente promete. Mas é isso, meu compadre, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de compartilhar e enviar para aquele amigo que também gosta desse tipo de conteúdo, que você vai ajudar bastante. E não se esquece de dar uma olhada aí na descrição, por causa que aí vai ter o link tanto no mouse quanto também da nossa comunidade, fechou? É isso, meu compadre, valeu, falou, fui!